A história que eu vos vou contar não é propriamente pitoresca, nem risonha, nem nada, mas é sobretudo que nos faz lembrar neste momento propício à família e aos valores da família. E tem a ver com o desaparecimento de um funcionário nosso, repentinamente, morte súbita, que foi o Sr. Joaquim Lopes, nosso vendedor na zona de Castelo Branco, Coimbra, Viseu, que me custou bastante, porque um belo dia, e nunca mais me esqueço esse dia, 18 de maio, me telefona ao fim da tarde às 7 horas, do seu telemóvel, a filha, a Mónica, a dizer-me: Sr. Morgado, meu pai faleceu. Foi uma perda enorme para a nossa empresa, porque apesar de estar há pouco tempo na empresa, era mais que um funcionário, era um membro da família e dos clientes. Também por isso, e não só, vos venho pedir que aproveitem a vida. Este mundo e esta vida não é só de negócios, e nós devemos desfrutar dela, porque ela passa tão rápido. É por isso que acho que devem aproveitar este momento para viverem em família o período natalício que se vai aproximar, e da minha parte, desejo-vos um santo e feliz Natal e um excelente ano de 2019, em que todos os sonhos e os projetos sejam realizados. Bem-aja e obrigado a todos. Olá a todos. Eu trago-vos uma história para vos contar que se passou comigo há uns 7, 8 anos atrás. Eu fui convidado para fazer o Sem-Abrigo do Porto com uns amigos meus. Na altura nós distribuíamos a comida para o Sem-Abrigo e íamos com uma carrinha pelo Porto. A determinada altura, perto do Hospital Santo António, nós estávamos a distribuir a comida e há um sem-abrigo que não se dirigia para nós. Estava sentado no chão e não queria comer. Eu fui-lhe perguntar o que é que ele queria, o que é que ele precisava. Ele disse: olha, a única coisa que eu preciso é um par de meias. Eu perguntei: mas então não quer comer? Ele disse: não, comida não preciso e tal. Bem, um par de meias, deixa ver se eu vou tentar arranjar aí um par de meias. E andei à procura, na carrinha que nós levávamos alguma roupa e não encontrei. E fui ter com ele e disse-lhe: olha, afinal não temos meias para lhe dar. As únicas meias que eu tenho, olha, se quiser, são as minhas. Eu tomei banho há 2 horas, posso-lhe oferecer as minhas meias. E ele disse: não, então vai ficar sem meias. Eu disse: não tem problema nenhum, que eu daqui a 2 horas estou em casa e não tem problema nenhum. E então ele aceitou. Eu sentei-me no chão, tirei os meus sapatos e ofereci-lhe as minhas meias. Passados uns meses, um amigo meu editou um livro chamado Camas de Papelão. Um amigo meu, que é o Álvaro Bastos, e fez um livro relatando várias histórias dos sem-abrigo do Porto. Um dia ele estava a apresentar o livro no Aeroparque, Santa Maria da Feira, e eu entrei, e no meio daquela multidão toda ele estava a falar do que é que o livro continha, as histórias que continha, e estava a contar a minha história. E eu, quando entrei na sala, olhei, ouvi aquela história e disse: esta história, eu conheço esta história de algum lado. E fui-lhe perguntar no final que história era aquela. E ele sorriu e disse: era a tua história. A curiosidade é que aquele livro, o prefácio daquele livro foi assinado pelo que é hoje o nosso Presidente da República, que é o Marcelo Rebelo de Sousa. E esta história é uma história que me marcou imenso a mim e que me deixa realmente a pensar nesta época de Natal, a quantidade de sem-abrigos que estão na estrada, que estão nas ruas, a passar fome, frio, e que nós, no nosso lar, não nos lembramos dele. É bom que toda a gente se lembre que eles também são humanos e que necessitam do nosso calor. Eu aproveito para desejar a todos um bom Natal e um bom ano 2019. Meus amigos, eu hoje trago-vos uma história que se passou comigo e com os meus sócios aqui há uns anos, na Feira de Frankfurt, a automecânica. Íamos os três na conversa, numa daquelas passadeiras rolantes infindáveis, quando a passadeira findou
Como eu e o Zé Morgado estávamos de frente, no sentido da passadeira, apercebemos que ela ia terminar. Só que o Domingos, como ia de costas a falar connosco, não se apercebeu e acabou estatelado no chão. Foi uma situação perfeitamente caricata, com todos os papéis pelo ar, com a gravata em desalinho e principalmente com aquele ar de surpresa, espantado, esticado no meio do chão, no meio de milhares de pessoas que estavam a entrar na feira àquela hora da manhã. Esta história, embora caricata e divertida, porque foi uma situação, sem dúvida, uma situação divertida, acaba por nos lembrar a época em que estamos, em que damos a mão uns aos outros para nos levantarmos. Todos nós, em diversas alturas da nossa vida, gostávamos que nos tivessem estendido a mão e gostamos de estender a mão aos outros também. Pelo que é esta a mensagem de Natal que vos deixo. Um excelente Natal para todos e que 2019 seja um ano que supere todas as vossas expectativas.